Boa tarde, estamos novamente começando o programa, sua versão aqui pela Elo TV, a TV mais próxima de você. Gostaria de agradecer muito a Maureen Barros, foi fantástica, como toda semana cuida de mim. Um beijo para o doutora Juricaba, para o Chechel da TV Princesa do Vale. E continue nos acompanhando, que hoje nós temos um convidado muito especial. Dr. Gustavo Cômodo, ginecologista, obstetra, veio falar um pouquinho para a gente sobre reprodução humana e endometriose. Aguardo você. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltamos aqui para conhecer esse médico fantástico, o Dr. Gustavo Cômodo. Doutor, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por vir compartilhar todo o seu saber com a gente, né? Um assunto tão importante para todas as mulheres, né, doutor? Se apresente um pouquinho. É isso aí, obrigado Vanessa pelo convite, obrigado à Elo TV. Vim bater um papo um pouquinho sobre um tema tão importante, que é a reprodução humana, a infertilidade e as doenças que acometem a fertilidade na mulher. Um pouquinho sobre mim, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo, já há 27 anos. Lá eu fiz a minha residência e depois me especializei na área de medicina reprodutiva e juntamente com cirurgias minimamente invasivas. Acabando a minha residência, ainda fiz estágio no Women Infants em Boston. Fiquei uma temporada nos Estados Unidos para fazer uma pós-graduação em reprodução humana e cirurgia minimamente invasiva. E aí eu voltei ao Brasil e desde então, desde a época de 2001, eu me dedico mais a essa parte de ginecologia, obstetrícia, a medicina reprodutiva e as doenças que acometem a fertilidade nas mulheres. Maravilhoso, doutor. E esse assunto é tão atual, porque ultimamente se fala muito em reprodução humana, que a gente não ouvia tanto esse assunto ser tão divulgado, tão falado há anos atrás. Por que que deu essa alta sobre esse assunto, doutor? O que está acontecendo? Ultimamente, nos últimos anos, a gente nota que está tendo uma procura muito grande por os tratamentos em reprodução humana, justamente porque as mulheres têm deixado a gravidez como um segundo plano, né? Eu acho que o futuro profissional, o trabalho, acaba acometendo muito o objetivo das mulheres e muitas vezes elas acabam de fazer exames necessários para investigar a parte reprodutiva e com o passar dos anos, a gente sabe que a mulher vai tendo, a partir dos 35 anos, uma degradação da capacidade reprodutiva. E aí, somando a isso a falta do autocuidado, da realização de exames de rotina, isso somado ao envelhecimento dos próprios óvulos, muitas vezes chega para a gente já num estágio em que a gente tem que lançar mão dos tratamentos em reprodução humana, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, basicamente, o que a gente orienta sempre é o autocuidado, os exames de rotina, e para aquelas que pretendem ser mãe, já fazer uma avaliação médica com um médico especialista, porque a gente tem como preservar a fertilidade ao longo dos anos. E tem alguma idade que é ideal para a mulher optar? Falar, não, agora eu tenho 20 anos, é a melhor idade para eu ser mãe? Então, a gente sabe que assim, o corpo da mulher, ele é fisiologicamente mais preparado para ser mãe dos 25 aos 35 anos. A mulher muito jovem ainda não tem os hormônios, a anatomia, tudo preparado. E após essa idade, a gente já sabe que a qualidade dos óvulos piora e com isso as gestações tendem a ser mais complicadas. Então, eu diria que dos 25 aos 35 anos é a idade ideal aí para gestar. E existem várias formas de fazer um tratamento, vários tratamentos. Como que funciona isso para alguém que tem interesse em reprodução humana?
Então, existem tratamentos de baixa complexidade e alta complexidade, né? Basicamente, varia muito de caso a caso, né? Nas nossas clínicas, a gente individualiza bem o casal. Quando a gente fala em baixa complexidade, basicamente é favorecer a gestação, né? Como que a gente faz isso? Diferentemente do homem que ejacula quando quer, a mulher não ovula quando quer, né? A chance máxima de concepção é justamente quando o óvulo encontra ali o espermatozoide, né? Então, quando basicamente é uma disfunção ovulatória, a gente consegue promover a ovulação na mulher e aí a gente faz o coito programado. Com medicações, a gente tem a capacidade de programar a ovulação da mulher. E com isso a gente orienta e favorece a gravidez. Nos casos onde tem fator masculino, mesmo que relativo, o homem tem uma concentração boa, mas a qualidade não é tão boa, tem como a gente capacitar esse sêmen, tem como a gente melhorar, selecionar somente a parte boa. E com essa modulação da ovulação, a gente, através de um catéter, a gente coloca esse material lá pertinho do óvulo, favorecendo a gravidez. Nos casos mais complexos, onde o fator masculino impede uma gestação espontânea, seja no coito programado ou na inseminação, a gente parte para fertilização in vitro. Aí o estímulo ovulatório é um pouco maior, e aí no laboratório a gente capta os óvulos dessa paciente, procedimento muito simples, e aí no laboratório a gente faz a fertilização in vitro, e aí faz o bebê de proveta. Aí depois de 5 dias da fertilização eu tenho o embrião na minha mão e aí eu coloco dentro do útero da futura mamãe. É assim que a gente faz. E doutor, como que faz para uma mulher se ela não tem um parceiro e gostaria de ser mãe independente? É possível isso? É possível desde que ela tenha um útero sadio, ela pode ser mãe até se ela não tiver óvulos. Hoje em dia a gente pode comprar óvulos, tem banco de óvulos, a gente pode comprar o sêmen através do banco de sêmen, ela pode escolher um sêmen de qualquer característica, loiro, moreno, alto, baixo, Eu ia enfim, como ela perguntar. quiser. A gente tem muitos casais homoafetivos, mulheres homoafetivas que eu pego o óvulo de uma, compra o sêmen e a outra é que gera. Então, essa possibilidade da produção independente hoje é uma realidade, uma prática no nosso dia a dia e é possível sim. E essa genética do bebê com esse triângulo, como que fica? As características vão mais sobre o pai, que vem do banco de dados, em relação à mãe que gerou, ou o óvulo que foi fecundado? Não, as características genéticas vai ser do óvulo e do espermatozoide. Então a gente sempre busca, quando é ovo doação, buscar a doadora com características físicas semelhantes à receptora. Agora, quando é produção independente, o casal vai escolher a característica do homem. Eu já tive casais normais que me procuraram com o marido negro e a moça queria um filho loiro. Então eles compraram um sêmen de um austríaco e a gente fez a fertilização e nasceu o bebê loiro. Impressionante, mas acontece. Olha, que curioso isso, Hoje em né? dia a medicina oferece qualquer opção. E em relação a doenças, também é possível? A doenças a gente consegue fazer o diagnóstico pré-implantacional de todas as doenças genéticas antes de colocar o embrião intraútero. Então existe uma fase do embrião, uma fase de expansão, que a gente chama de blastocisto, onde é possível a gente fazer uma pequena biópsia e aí sai o cariótipo, inclusive o sexo. A gente consegue até saber o sexo do embrião que está colocando e ter certeza que é um embrião geneticamente normal. Algumas doenças não são rastreáveis, como o autismo, não tem como rastrear, mas essas principais a gente consegue prever antes de colocar o embrião dentro do útero da mulher. E o que seria das principais, só para ter uma ideia, é o quê? As mais comuns são a síndrome de Down, síndrome de Ah, Turner, essas doenças, elas, na grande maioria dos casos, o embrião acaba não implantando, então a gente descarta, né? Mas essas doenças principais, para dar tranquilidade para o casal, a gente tem como rastrear antes de colocar o embrião. e casais normais, que não precisariam usar esse método de reprodução, poderiam usar esse serviço só por esses outros motivos de escolha
de verificar se é perante a saudável lei, ou não? a biópsia embrionária para escolha de sexo não é permitida. Ah, Então, existe indicação médica que a gente faz a investigação da análise genética do embrião nos casos onde a idade da mulher é avançada, onde tem casos de doença genética na família, onde já fizemos transferências de embriões e ocorreu falha de implantação. Então, aí, quando a gente faz uma nova tentativa, a gente analisa o embrião, porque quando a gente tem um embrião euploide, um embrião geneticamente normal, a gente tem uma taxa de implantação alta, que chega ali a ser 70%. Então, as chances olha. são máximas de bebê no colo quando a gente tem um embrião normal. E essa análise genética não faz em todas, porque para nós, quando o embrião ele é feito com o óvulo de uma mulher mais jovem, Uhum. abaixo dos 35 anos, a chance de implantação é semelhante, chega a ser 70%. Uau. Quando a idade da mulher avança, as taxas vão caindo. Por isso que a mulher que pretende ser mãe, que está solteira e que tem como objetivo de vida um dia ser mãe, a gente aconselha a congelar os óvulos antes dos 35 anos, porque aí, se ela chegar aos 45 anos e quiser ser mãe, a chance dela conseguir é a mesma quando ela tirou o óvulo. E como que funciona isso na prática para manutenção? Para congelar, é um investimento altíssimo, por exemplo, ficar 10 anos no banco? Não, não é alto. Hoje em dia, para a gente ter uma média aí, uma paciente com até 35 anos com uma boa reserva ovariana, eu acredito que faça um investimento ao redor de R$30 mil, todo o processo, incluindo medicação, parte médica e laboratório. E aí, nesse tratamento, a gente induz a ovulação, a paciente é submetida a uma sedação, esses óvulos são captados via vaginal, são preparados e são congelados. E daí, então, a partir deste momento, a paciente vai pagar uma anuidade, que gira em torno de, dependendo da quantidade de óvulos, essas palhetas, mas vamos falar aí talvez uns R$2.500 por ano. E esses óvulos, eles têm a mesma qualidade para sempre. Então, se ela congelou com 30 e quer ser mãe aos 45, a chance de bebê no colo é de 65%. Se ela faz o mesmo procedimento de fertilização aos 40, a chance de bebê no colo não chega a 5%. Então, uma mulher, por exemplo, que é mãe depois dos 50, é quase uma raridade. Ah, isso aqui na nossa prática não existe. Com óvulo próprio é um milagre, vamos falar assim. É improvável. Então, essas mamães que têm, que são mães depois dos 50 anos, são outros tratamentos mais severos para que ela consiga realmente ser mãe. Depois dos 50. Para a gente Nós temos conseguir carros de famosas, tudo. Temos. Eu acredito que a grande parte das gestações através de fertilização em mulheres acima dos 45 anos, eu acredito que talvez tenham passado por esse tipo de tratamento. O óvulo próprio é possível, mas estatisticamente a chance é inferior a 2%. Olha, mas a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. A gente está voltando, já vendo o nosso chat com Zé Edmilson, meu amigo. Um beijo para você, Zé. Olha lá, ele, como sempre, Vanessa trazendo assuntos pertinentes, que acrescenta muito a todos. Esse assunto de reprodução humana é muito interessante, demais, né? Regiane, todo conhecimento é bem-vindo, assunto interessante. A Cida Takenaga, beijo, minha amiga. Nossa, muito interessante, pergunta da Vanessa. Roseli, super importante, parabéns por trazer sempre assuntos interessantes. Queridos, Rodrigo Batista, doutor Rodrigo Batista, parabéns, excelente programa, informações com profundidade e conteúdo. Um abraço, doutor. E é isso, pessoal. Tadá, um abraço para você, querido. E a gente aqui continua falando sobre reprodução humana com o doutor Gustavo Cômodo.
Encontra ele lá no Instagram, que esse assunto é de suma importância, né? E muita gente está usando esse serviço, né, doutor? Ninguém melhor que o senhor para nos alertar, orientar, nos ensinar. Muito obrigada por todo esse saber compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos aqui sempre acrescentar e ajudar. E você que está assistindo o programa, que está com dificuldade para engravidar, está com algum problema ginecológico, nós temos 2 clínicas de ginecologia, uma em Osasco, outra no Morumbi. E para você que está grávida e que tem criança em casa, a minha esposa é pediatra também, que temos 2 clínicas de pediatria, uma em Osasco, outra no Morumbi. Então, hoje em dia, a nossa vida é assim, a gente faz o bebê e já passa para É uma linha de produção médica. É isso aí. Fantástico, doutor. A gente ouve falar muito sobre endometriose. E é um assunto muito comum entre nós, mulheres. A gente sempre conversa com uma, com outra, e as meninas reclamam de dor, de sangramento, e, enfim, pessoas que não conseguem engravidar por conta da endometriose. Por que isso acontece, doutor? Como que essa doença evolui, que impede que as mulheres consigam realizar esse desejo, né? Ser mãe. Vamos lá, endometriose é uma doença que hoje está na moda, que nos preocupa bastante, porque certamente é a doença que mais leva à infertilidade, né? Uau. Então, resumidamente, para entender, não é nada muito difícil, o endométrio é o tecido que reveste o útero por dentro. É ele que recebe o embrião. Todo mês esse endométrio se prepara para chegar ao bebê. Não chegou, o que acontece? Ele sai em forma de menstruação. Então, o que é endometriose? É a presença deste tecido fora do útero, dentro da barriga. Fácil de entender, tá? E aí existem vários graus de endometriose em relação à extensão das lesões e as consequências que ela traz. Então, basicamente, a endometriose é uma doença inflamatória, a endometriose não é câncer, a endometriose não vira câncer, mas muitas vezes se comporta como se fosse um câncer, porque ela pode invadir intestino, bexiga, trompa, ovário. E por que ela causa infertilidade? Seja pelo mecanismo inflamatório que ela causa na pelve da mulher, seja pelas alterações anatômicas, né? A barriga, o nosso abdômen não suporta sangue. E quando tem endometriose, é como se menstruasse dentro da barriga. Sim. O sangue, ele irrita o peritônio, ele irrita o nosso abdômen, o abdômen da mulher. E o que acontece é que as trompas ficam paralisadas. Então, para a gravidez acontecer, tem que ter a trompa aberta, tem que ter a trompa funcionante, tem que ter um útero bom, e o sêmen tem que ser capaz de chegar, subir e encontrar o óvulo lá na trompa. A endometriose, devido ao processo inflamatório, ela causa uma paralisia nas trompas. As trompas param de funcionar. E também ela causa aderências. A trompa pode ficar grudada na parede, grudada no ovário, pode ficar dilatada, pode ficar obstruída. E é por este motivo que a doença impede a gravidez. Tá? E as dores é justamente por causa dos sangramentos que ocorrem no período menstrual. E é sempre uma doença evolutiva, porque a cada ciclo que a mulher menstrua, o endométrio cresce. O endométrio que está dentro do útero, ele sai pela vagina na ausência da gravidez. O endométrio que está dentro do abdômen não tem para onde sair. Este motivo que a doença avança. Então, o diagnóstico precoce, o rastreamento da endometriose é muito importante. Isso a gente faz no dia a dia nas nossas clínicas, em todas as pacientes, independente dos sintomas. E a gente consegue, muitas vezes, com tratamento clínico ou cirúrgico, reverter esse quadro e permitir com que a mulher engravide de forma natural. A endometriose tem cura, sim, quando ela é corretamente conduzida, né? A endometriose que está lá e não se faz nada, ela vai evoluir. Na mulher jovem, ela vai evoluir. Então, é muito importante que você, mulher que está nos assistindo, faça o rastreamento, independente ou não dos sintomas, para que, se tiver, a gente consiga fazer um tratamento adequado para que no futuro você consiga ser mãe. Em casos mais severos, é possível fazer de forma induzida, essa gestação acontecer de forma induzida? Fica mais fácil ou não? Então, nos casos avançados, depende de caso a caso de onde está a endometriose.
Quando a endometriose compromete de forma importante os ovários, famoso endometriomas, dependendo do tamanho do endometrioma, já prejudica bastante os nossos tratamentos, porque o nosso tratamento basicamente consiste em utilizar os ovários, estimular os ovários, e é de lá que sai o óvulo. Sim. Então, dependendo da localização, a cirurgia é obrigatória, tá? Muita gente me pergunta se opera-se toda paciente com endometriose, como que é isso? Muita paciente tem medo. Então, a gente fala que, basicamente, opera-se endometriose em alguns casos. Basicamente, naqueles casos onde a doença está avançada, independente dos sintomas, quando tem endometriose de intestino, invadindo o plexo nervoso, endometriose de bexiga, invadindo o ureter, devido ao comprometimento de órgãos-alvos, a gente indica a cirurgia. Nas pacientes que têm dor, a gente também indica a cirurgia, porque a gente trata o paciente, não trata o exame, afinal de contas. E na paciente que tem infertilidade, acaba também indicando cirurgia. Agora, você que tem uma endometriose leve nos exames, não tem sintoma, a menopausa está próxima, e eventualmente você não tem uma proposta de gestação, não precisa se preocupar. O seu caso pode ser acompanhado, não há necessidade de ir para o centro cirúrgico, né? Os casos cirúrgicos são selecionados e os tratamentos de reprodução assistida, eles podem ser feitos na vigência da doença, desde que não haja doença nos ovários, não haja um comprometimento uterino, a gente pode sim fazer os tratamentos em doentes com endometriose. Depois que a mulher entra na menopausa, que o fluxo menstrual deixa de existir, as dores, o dia a dia da mulher em relação a tudo que ela sente quando ela tem endometriose, diminui ou não tem nada a ver com essa questão hormonal? Boa pergunta, boa pergunta. A endometriose, o endométrio ele só cresce por causa da ovulação. O estrogênio é um hormônio que faz com que o endométrio cresça, ele é produzido pelo ovário. Quando a mulher entra na menopausa, cessam-se os óvulos, então os níveis estrogênicos caem. E com isso, a doença sempre, obrigatoriamente, regride. Então é um fator positivo da menopausa. Pelo menos isso, né? A doença sempre regride com a menopausa. E, doutor, em relação a fator masculino em casais inférteis, como que funciona para um ginecologista trazer essa questão para que consiga realmente realizar, que seja uma gravidez induzida, digamos assim, não sei se eu estou correta no termo, mas que seja de sucesso. Que fator que altera ou não essa questão? Então, a avaliação de fator masculino é muito importante, como eu expliquei, para que a gravidez ocorra, a gente precisa do óvulo, da trompa, do útero e do sêmen, logicamente, né, Vanessa? Então, a avaliação de fator masculino ela é muito simples, ela é feita através de um exame chamado espermograma, que o homem colhe o material por masturbação, e aí nesse material a gente consegue observar a quantidade, a qualidade e a morfologia dos espermatozoides, né? Então a gente tem um parâmetro, a gente tem uma concentração mínima que a gente pode julgar se essa amostra é capaz ou incapaz, né? Quando a amostra é capaz e está tudo bem com a mulher, a gente consegue apenas estimular a ovulação e vai namorar em casa e a chance de gravidez vai lá para cima. Quando o sêmen é incapaz, a gente pode recorrer ainda à inseminação artificial, onde a gente prepara a mulher e capacita esse material e favorece, ou eventualmente vai para a fertilização in vitro direto, mas nos casais nos homens aonde a gente tem um fator masculino relativo, a gente consegue recuperar, desde que não haja varicocele. Varicocele são varizes nos testículos que causam uma estase venosa. Com isso, a concentração cai, a motilidade fica prejudicada. Muitas vezes, algumas vezes pode ter que fazer cirurgia, e no paciente jovem, a gente, após a cirurgia, sempre recupera. Agora, se não houver varicocele, às vezes deficiência de vitamina, hormônio, a gente consegue corrigir com tratamento clínico, com medicações. O prazo varia aí de 4 a 6 meses e muitas vezes só de corrigir fator masculino a gravidez já acontece de forma natural. E quais os exames que são necessários para avaliar tudo isso que você está falando? Então, basicamente, no homem é só o espermograma, a gente sempre orienta para colher o espermograma com 3, 4 dias no máximo de abstinência, porque o homem, se ficar mais do que 4 dias sem ejacular, o sêmen começa a ficar lento. E quando o homem ejacula
todo dia, que nem coelho, aí a concentração cai. Então, com 3 a 4 dias de abstinência ejaculatória, o homem está ao melhor de si. Então, a gente fazendo o espermograma, a gente já consegue ter uma boa noção se esse homem é capaz ou incapaz de promover uma gestação espontânea. No geral, doutor, em relação à pesquisa científica que o senhor tem acesso, qual é o maior motivo que causa a infertilidade no seu dia a dia que o senhor percebe? Tem alguma coisa que chama atenção ou não? São mais variados motivos? Eu acho que a fertilidade está muito relacionada à saúde do casal, né? Hum, E eu diria que o fator determinante numa gravidez natural, ou mesmo nos tratamentos que a gente faz em reprodução assistida, que é o nosso dia a dia, eu acho que é realmente a idade do óvulo, né? Então a gente sabe que a mulher abaixo dos 35 anos, ela tem uma capacidade reprodutiva muito alta. Se não houver fator masculino, se as trompas estiverem ok, o útero estiver bom, a chance de gravidez é máxima. Acho que o avançar da idade piora bastante e, logicamente, o estilo de vida, o sobrepeso, o hum. cigarro, a alimentação, tudo isso acaba influenciando a nutrição. Então, sempre é importante a mulher que vai gestar procurar o médico, fazer os exames, ver as vitaminas, ver os hormônios, fazer uma pesquisa de endometriose, ver se as trompas estão bem, para que a gravidez aconteça de forma natural e evolua de forma natural aos longos dos 9 meses, não tem nenhuma complicação. Então é muito importante fazer uma avaliação adequada com um médico que conheça do assunto, né. Sim, fantástico, né? É um assunto que tanta gente se interessa, né? E hoje em dia muitas pessoas estão recorrendo a essa forma de engravidar induzida por vários motivos, né? A questão social, hoje as mulheres estão preocupadas realmente na sua questão profissional, os casamentos têm acontecido cada vez de forma mais tardia, né, doutor? Então todo mundo está recorrendo a essa nova forma, claro. O senhor sabe informar se é possível, eh, conseguir esse tipo de serviço via o governo de alguma forma, o SUS, alguma coisa, ou não? Precisa realmente ser particular e o governo não oferece esse tipo de serviço. O senhor sabe informar? Não, existe sim, o serviço é possível fazer esses tratamentos via SUS, né, eu sei que o Pérola Byton faz, a Santa Hum, Casa de São Paulo, onde eu me formei, nós fazíamos também. Existe no ABC o Ideia Fértil, onde eles oferecem um tratamento a um custo menor. uhum, Então, é possível sim, desde que o diagnóstico seja feito na instituição, que tenha um encaminhamento, uhum. mas logicamente a fila, É infelizmente, é muito enorme. grande, né? Brasi E se a paciente já está numa idade mais avançada, com uma reserva ovariana baixa, o tempo acaba sendo o inimigo, né? com Muitas vezes não certeza. dá para esperar. Mas você que tem esse tipo de problema, já tem o diagnóstico e não tem recursos para fazer um tratamento particular, o ideal é que procure o quanto antes um serviço público, porque a fila costuma ser bem longa. É, mas o importante é que pelo menos tenha uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas que não têm condição, né? Sim, sim, sim. Porque é bem interessante, tem muitas mulheres que sonham em ser mãe. Hoje diminuiu a questão de quantos filhos tem, né? Conforme vai passando os anos, as mulheres tendem a ter menos filhos, se não for 2, um. Mas quem tem esse sonho realmente tem que recorrer a algum lugar, mas não tem condições financeiras, então é um caminho, né? Antes tarde do que nunca, já dizia minha Ah, mãe. sim. O sonho da maternidade existe, né? Muitas mulheres têm o sonho de gestar, Já está. de sentir o nenê mexer, de passar pelo parto, de ver Sim, o nenê sair da barriga. E hoje em dia isso é possível até numa mulher que não tenha óvulos e que o marido não tenha espermatozoide. Se a hum, mulher tem o útero bonitinho, a gente consegue pegar um óvulo doado, um sêmen comprado, coloca o bebê, e essa mulher vai realizar o sonho da maternidade. Ela vai passar pela gestação, ela vai internar, ela vai passar pelo parto, ela vai ver o nenê entender, sair de dentro dela, e eu acho que isso que é o mais importante, não né? tenha O dúvida. filho é quem cria. Muitas vezes o sonho é passar pela maternidade. Então, hoje a medicina oferece os tratamentos e a mulher que quer, logicamente, existem limitações, mas a grande maioria consegue. Por isso que a gente continua trabalhando, né? É maravilhoso. A gente já volta depois dos comerciais.
Voltamos aqui com o Dr. Gustavo Cômodo falando tudo de reprodução humana, endometriose. Você que gostaria de saber alguma coisa, pode perguntar aqui no chat, ó, que está ao vivo. A Cida até mandou um abraço para sua esposa, a doutora Cláudia. É isso aí, a doutora Cláudia. Olá, muito bacana. Doutora Cláudia mandou um beijo para você, doutora Cláudia. Não é muito feito o rastreamento trombofilia. Acho importantíssimo esse rastreio. Esse assunto já é o do doutor, Cida. A Cida está aqui, ó, falando sobre isso. Vamos responder para a Cida. A trombofilia, o que é trombofilia? A trombofilia é uma doença no sangue da mulher que ela tem uma tendência à hipercoagulabilidade, devido a alguma alteração na cascata coagulatória. Então, existem mutações homozigóticas e heterozigóticas, onde o tratamento é anticoagulação. A trombofilia, a gente não costuma fazer rotina em todo mundo, porque são exames que são caros, muitas vezes os convênios não cobrem, e não é uma causa muito comum de falha de implantação e aborto. A causa mais comum de falha de implantação e aborto está mais relacionada mesmo à qualidade do embrião. Então, a gente não pesquisa trombofilia em todo mundo, a menos que tenha falha de implantação, coagulopatia, histórico familiar de trombose, alguma suspeita de que vá ter trombo placentário, parto prematuro anterior. Então, trombofilia a gente pesquisa não em todo mundo, em alguns casos apenas. Tem mais pergunta? Acho que é sobre isso. Perguntas bem colocadas e muito bem explicadas para mim, Vanessa, doutor. Obrigado, Zé. Obrigada por estar aqui com a gente. É sobre isso. Doutor, agora me fala um pouquinho sobre menopausa, que toda mulher tem uma dúvida inacreditável. Por quê? Porque a gente ouve muito falar sobre o achismo. Um monte de gente que não é médico dá palpite. Então, qual é a verdade sobre menopausa em relação a hormônios? A gente deve ou não deve repor hormônio? E qual a verdade sobre isso? Porque, às vezes, um médico diverge do outro e quem não entende nada, assim como eu, fica na dúvida. O que a gente faz? Vamos lá, falar um pouquinho sobre menopausa, que é um assunto que incomoda muitas mulheres. Muito, afinal, assusta. É uma transição de vida, onde acabam-se os óvulos, acabam-se os hormônios, e junto com a falta desses hormônios vem uma série de complicações, né? Então, o hormônio que dá estabilidade para a mulher é o hormônio estrogênio, que é produzido pelo ovário. Quando acabam-se os óvulos, acabam o estrogênio, né? Então, o que o estrogênio faz na mulher? Na falta de estrogênio causa na mulher? Os sintomas vasomotores, ondas de calor e frio, irritabilidade, insônia, diminuição da memória, diminui o colágeno, a flacidez na pele, o cabelo, a unha. Então, esses sintomas são relacionados ao hipoestrogenismo, tá? O ovário também, ele produz um hormônio importante na mulher, que é a testosterona, que é o hormônio que o homem tem em grandes quantidades, a mulher sempre tem menos, e com a menopausa esse número acaba zero. O que a testosterona faz na mulher? A testosterona é o hormônio do prazer, a testosterona é o hormônio do metabolismo, do bem-estar, do ganho de massa magra, da perda de peso, do libido, da disposição, do humor, tudo isso, né? Então, a falta de estrógeno e testosterona na mulher após a parada de funcionamento do ovário causa uma série de sintomas, ganho de peso, falta de libido, a vagina fica atrófica, com diminuição da lubrificação. Então, todos esses sintomas, eles são absolutamente controlados com a reposição hormonal hoje em dia. Se não houver contraindicação, a gente indica. Eu sou a favor da reposição hormonal. Eu acho que a reposição hormonal restabelece a qualidade de vida da mulher. Logicamente, se não houver contraindicação, que basicamente hoje em dia é histórico familiar de mãe que teve câncer de mama jovem, trombose e outras doenças relacionadas ao estrogênio, tá? Mas a maioria das mulheres pode fazer reposição hormonal e eu recomendo. Lembrando que o estrogênio é um hormônio que estimula o endométrio, então nas mulheres que têm útero e estão na menopausa, a gente sempre
protege esse útero com a progesterona. Então, a gente dá estrógeno com progesterona para as mulheres que têm útero ou somente estrogênio em baixas doses, não tem problema. E a testosterona também. A testosterona é o hormônio do prazer, do libido, do ganho de massa, do emagrecimento, do humor. Então, é muito importante repor o estrogênio com a testosterona nas mulheres. Em algum caso, a progesterona é só para evitar que volte a menstruar, que volte a ter sangramento, cólica, por causa do estímulo endometrial. E a via de reposição hormonal pode ser várias, A gente tem comprimidos de estrogênio, a gente tem gel transdérmico de estrogênio, a gente tem medicações injetáveis, mas o que está na moda mesmo hoje em dia são os implantes hormonais. Então, o que são os implantes hormonais? Implantes hormonais são pequenos pellets, pequenos dispositivos. Imagine você um palito de fósforo que é feito de um siliconezinho que é introduzido debaixo da pele na região glútea do paciente. E a dosagem dos hormônios é calculada por nós, é um procedimento extremamente simples, que é feito no consultório, a gente trabalha com isso também. E para você ter uma ideia, a gente coloca um implante hormonal que tem durabilidade de 1 ano e meio. E aí é uma única aplicação para 1 ano e meio de tratamento, onde todos os sintomas acabam, melhora a qualidade de vida, melhora o sono, melhora a memória, melhora o libido, melhora a lubrificação vaginal, retarda o envelhecimento e ainda melhora o metabolismo ósseo, previne a osteoporose, previne doenças cardíacas, previne doenças degenerativas do sistema nervoso central, porque os estrogênios fazem uma vasodilatação, melhora a oxigenação cerebral, memória, então é só coisa boa. Só coisa boa. Se não houver contraindicação, eu indico a reposição hormonal e minhas pacientes adoram, estão todas perfeitas, lindas e maravilhosas. A gente ouve muito falar sobre quem tem essa questão de câncer na família, o aumento com essa mudança hormonal e depois com a reposição hormonal, isso tende a ser mais possível de acontecer. Isso é fato ou não? Então, a gente tem, hoje em dia, nos preocupa o câncer de mama, que é a doença na ginecologia mais, vamos falar assim, genética, né? Mas o câncer de mama preocupa naquela paciente que teve uma mãe ou uma irmã com câncer de mama jovem. O câncer de mama, quando vem na idade mais avançada, está mais relacionada à idade, mas é um ponto de atenção. Hoje em dia, a gente tem exames de sangue que a gente faz na mulher jovem, com histórico familiar de câncer de mama, que nós fazemos uma pesquisa de mutação no cromossomo. E a gente tem como saber se existe um risco aumentado dessa paciente ter o câncer. Se ela tiver, a gente vai ter um pouco mais de precaução. Não que a reposição hormonal cause o câncer, porque essa paciente, se tem a mutação e tem histórico familiar, ela iria ter o câncer de qualquer jeito, em algum momento. O que acontece é que a reposição hormonal ela pode antecipar a doença. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas não contraindica. A gente pode iniciar a reposição hormonal, ficar um pouquinho mais atento, fazer os exames com mais brevidade, porque câncer de mama hoje em dia não mata mais ninguém. O tratamento, quando pega um diagnóstico precoce, é totalmente curável, né? Logicamente que vai de caso a caso, a gente não vai expor o paciente a um risco muito grande, mas tudo é conversado e discutido em caso a caso, né? Mais vale o benefício de viver bem, controlada, do que não dormir e não conseguir levar a vida do dia a dia em virtude da menopausa, que a gente sabe que limita muita gente. Se a mulher não faz reposição nenhuma, ela consegue passar pela menopausa, mas ela vai ter vários danos. Então, Vanessa, isso não é uma regra. Existem mulheres que passam pela menopausa, passam por essa deficiência hormonal e não sentem nada. Existe isso. Existe? Existe. Existem mulheres que não têm nada, que nunca repuseram e que vivem naturalmente, né? Mas a mulher que utiliza a reposição hormonal, ela vive mais jovem, ela vive com mais qualidade. Isso é indiscutível. Mas a reposição hormonal não é uma coisa obrigatória.
Então não é mais aquele bicho de 7 cabeças. É possível Não, passar por essa transição com mais dignidade, não, digamos com assim. certeza hoje em dia a gente consegue, no nosso dia a dia, controlar isso e dá para viver com qualidade. Maravilha. E a gente já volta. Segura aí. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Fantástico aqui esse bate-papo com o Dr. Gustavo Cômodo, que gentilmente veio aqui compartilhar todo o seu saber. Então, muito obrigado, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Foi uma honra, na verdade. Eu gostaria que o senhor desse as considerações finais. Eu agradeço a todos de estar nos assistindo, eu agradeço, Vanessa, pelo convite. Queria colocar a nossa clínica à disposição de vocês, você que precisa fazer uma avaliação ginecológica, você que precisa saber quando é a hora de engravidar, você que pretende ser mãe, mas está solteira, você que precisa apenas colher um Papa Nicolau, você que precisa bater um papo, quiser um médico que queira te ouvir, que queira lhe atender bem, nós dispomos de 2 clínicas que estão prontinhas para recebê-las. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Imagina, foi uma honra, doutor. Nós precisamos de bons médicos, sobretudo com atendimento ainda humanizado, que isso está se perdendo. Nós, todas as mulheres, vivem no médico, né? A gente fica se cuidando muito mais, é bem frequente isso na nossa vida desde cedo. Então, a gente nota que a medicina é maravilhosa, mas os profissionais estão perdendo essa questão de humanização, uma coisa mais que traga um acolhimento, digamos assim, Sim. ao paciente, né? Então, de qualquer forma, agradeço, doutor. Gente, curte, compartilha, segue a nossa página do Sua Versão com todos os amigos. Curtem lá na página do doutor, lá fala tudo, tira toda a sua dúvida, acompanhe ele no seu Instagram. E a rede social do senhor está como, doutor Gustavo? Dr. Gustavo Cômodo e minha esposa, Dr. Gustavo Cômodo, meu Instagram. E a pediatra, minha esposa, doutora Cláudia Mauá Cômodo. Curta, compartilha, envia e te espero lá. Obrigada, pessoal. Então, até a semana que vem, a Elo TV, a TV mais próxima de você.